Fé versus obediência. Então, começamos por falar que se hoje temos um Salvador, se hoje temos um Redentor, foi porque Jesus obedeceu. Ele é a primeira pessoa em quem nós podemos olhar e podemos ver uma obediência completa. Porque Jesus sabia que aquela cruz, que era a vontade de Deus, ia desatar o seu poder e o poder de Deus para que você e eu fôssemos perdoados, fôssemos salvos, fôssemos transformados, recebêssemos a vida eterna, fôssemos reconciliados com Deus. Amém? Então venha comigo para Filipenses, capítulo 2, verso 6. Talvez o 5 seja mais fácil para entendermos melhor. E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Agora leia comigo: sendo obediente até à morte e morte de cruz. Verso seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Veja, por trás de um ato de obediência desata-se uma bênção poderosa. Jesus obedeceu, mas veja só, diz a palavra de Deus, vamos ler todos juntos: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Verso seguinte: para que ao nome de Jesus, vamos ler juntos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Verdadeiramente Jesus disse, quando ressuscitou, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é o Filho de Deus, mas aqui nesta terra como homem, porque Ele se fez homem, Ele obedeceu ao Pai e a sua obediência foi íntegra, foi total. E por isso o seu nome é acima de todo o nome. Posso ouvir um amém? Então, também da mesma forma, foi a obediência de Jesus, deixe-me só dizer mais isto, que deu cumprimento às profecias que foram preditas sobre Ele. Assim, da mesma forma, para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, se cumpram nesta terra também, Deus requer a nossa obediência. Posso ouvir um amém? Deus pode e tem um propósito, um plano poderoso para a sua vida. No entanto, vai haver momentos em que Deus vai pedir uma obediência extraordinária. Os irmãos, não... Diga comigo: obediência fora de comum. Este não é um assunto muito empolgante à partida, porque nos fala de nós obedecermos a Deus. Mas quando entendermos que a obediência desata a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos amar, servir ao Senhor, agradá-lo de todo o nosso coração. Quando temos revelação disso. Para vos dar também mais um exemplo, ou mais alguns exemplos bíblicos de como é necessária a nossa obediência, quero ler-vos também uma passagem, ou lembrar-vos uma passagem que está escrita em João capítulo 9, que fala acerca de um homem que era paralítico desde nascença. Jesus passou à rua de Jerusalém e viu aquele homem cego, pedindo esmola. Então Jesus aproximou-se dele, fez lama, cuspiu na terra, fez lodo, e com aquele lodo, com aquela lama, untou os olhos de Jesus, do cego. E então disse ao cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Se pensar
se em vez de pensarmos em termos espirituais, e é uma vez que nós já sabemos o resultado, mas imagine uma pessoa em que Jesus chega, ele é cego, ele não o conhece, unta-lhe os olhos e diz: agora vai ao tanque de Siloé e lava-te. O homem podia questionar: mas porquê? Já me lavei nesse tanque muita vez. Não é por me lavar num tanque que eu vou ver, mas depende de quem dá a ordem. Amém? E esta ordem foi de Jesus. E o homem obedeceu. Agora diga comigo: o homem obedeceu. Por vezes nós não obedecemos muito, não obedecemos. Por vezes nós racionalizamos. Por vezes nós queremos respostas, queremos racionalizar, pensar. E achamos que isso é impossível. Mas porquê? Não tem sentido. Mas aquele homem obedeceu. O que a Bíblia diz é que ele, quando se lavou, voltou vendo. Diga comigo: glória a Deus. Quando nós obedecemos, algo vai suceder. Amém? Então mesmo podemos perceber aqui que se o homem não tivesse obedecido à ordem de Jesus, ele não teria sido curado. Estão comigo esta manhã? Se o homem tivesse questionado e não tivesse ido e obedecido exatamente como Jesus lhe mandou que fizesse, provavelmente e certamente o homem não seria curado. Portanto, veja que para que Deus faça algo na nossa vida, também requer um ato de obediência da nossa vida. Muitas vezes, amém? Mesmo para nós recebermos um milagre, seja em que área for, quase sempre Deus vai requerer um ato de fé e obediência. Diga comigo: quase sempre. Ficou mais contente, porque eu não disse sempre, mas quase sempre. Mas quase sempre Deus vai fazer isso. Às vezes Deus nos pede coisas que para nós nos parecem difíceis, que não têm sentido algum. Por exemplo, dar passos de fé, que parece ser muito arriscado para nós. Ou perdoar alguém que não merece o nosso perdão. Toda a nossa lógica diz: isto é demasiado. Isto não está bem. Isto não é justo. Mas Deus te pede que vás mais além. Quantos querem ir mais além? Cada vez que obedecemos, há uma bênção que nos cega. Vamos repetir juntos, só para nos lembrarmos, ficar gravado em nosso coração. Cada vez que eu obedeço a Deus, há uma bênção que me segue. Sempre isso vai suceder. Quantos querem ser abençoados? Se queres ter bênçãos grandes, extraordinárias, precisas de ter uma obediência extraordinária, ou seja, fora de comum. Quando Deus te pede algo que parece difícil, não significa que Deus está a tratar de fazer-te uma vida miserável. Muitas pessoas pensam assim: porquê é que Deus me está a pedir isto? Então as pessoas pensam que isso é algo que vai fazer a vida dela miserável. As pessoas pensam: a vontade de Deus é muito difícil, eu não quero fazer isso. Mas o que Deus tem é algo assombroso, poderoso para libertar sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Não podemos alcançar a plenitude do nosso destino sem uma obediência. Sem obediência. Sem uma obediência mais, que não é comum, fora do comum. Portanto, muitas oportunidades estão conectadas à nossa obediência. Muitas bênçãos estão conectadas à nossa obediência. Muitas das bênçãos não foram desatadas por nossa desobediência. Mas esta manhã, eu creio que o seu coração está a ser preparado para receber mais de Deus, para preparar o seu coração para obedecer a Deus de uma forma sem questionamento. Amém? Às vezes, a nossa mente quer a lógica. Mas o que é isto? Isto não tem lógica.
Bem, quantos aqui Deus já lhe pediu algo que você disse, mas isto não tem lógica, não tem sentido? Há aqui alguém? Já há aqui algumas pessoas. E se aqueles nunca tiveram essa oportunidade, você vai tê-la. Mas para seu bem. Porque Deus tem algo para fazer consigo. Então é fácil ter uma obediência comum. Ou seja, é fácil obedecer a coisas pequenas. Bem, até de facto, se nós não conseguimos obedecer a coisas pequenas, esquecemos as grandes, não é? Mas às vezes, nós pensamos que uma coisa grande, difícil. Mas também podemos pensar, olha, vou obedecer a coisas comuns, fáceis, qualquer pessoa é capaz de obedecer. Por exemplo, você é capaz de ser amável quando acorda, vai tomar café com a sua vizinhança. Mesmo que eles não estejam assim muito bem, você é amável. Não é verdade, irmãos? Vocês não são amáveis? Diga assim, eu sou amável. Aleluia. Bom, quando você vai na estrada e há alguma pessoa grosseira, manda assim diz alguma coisa que você não gosta, o seu companheiro de trabalho, de vez em quando, não é? Você perdoa. Isso é fácil. Não é, irmãos? Não é? Quantos podem dizer, isso é fácil? São coisas pequenas, diga comigo, são coisas pequenas. Não são, irmãos. Isto são coisas fáceis de perdoar, não é, irmãos? Quando você está no parque, a arrumar o carro, e alguém chegou primeiro que você, ou então você chegou primeiro e o outro é que arrumou, perdoar essa pessoa é fácil. Não é fácil, irmãos? É. São coisas muito fáceis. Bom, isso realmente é fácil. Diga ao seu irmão, isso realmente é fácil. Vamos ajudar-nos uns aos outros esta manhã. Isso realmente é fácil. Isso não é difícil. Agora, diga comigo, mas se eu quero ir a outro nível, fora do usual, fora do comum, não te surpreendas, diga ao seu irmão agora, não te surpreendas que Deus te peça algo difícil, algo que requer um esforço extra. Deus está a pedir-te que faças algo que te parece difícil. Deus está a pedir-te alguma coisa que te parece difícil. Talvez Deus esteja a dizer-te para separar-te, ou melhor, para te afastares um pouco daquele amigo de há anos, mas ele é uma má influência para ti. Eu sei que esta mensagem é daquelas que nos deixa a pensar. Talvez Deus esteja a falar contigo. Agora não vais continuar com essa influência. Porque Deus sabe que Ele tem algo mais que tu não vês. E que não te está a permitir alcançar o teu propósito, o teu destino. Sabe que todos nós que estamos aqui, nesta manhã, temos um destino, temos um propósito. Que Deus nos criou com um destino e com um propósito. Então há pessoas que estão connosco até um certo ponto. Mas depois Deus diz-lhe, agora tens que separar-te. Bom, não esteja já aí a pensar e a dizer, eu não quero ouvir mais isso. Então isso é consigo e com Deus. Só estou a dizer, se Deus lhe pedir isso, amém? Se Deus não lhe está a pedir nada disso, não o faça, amém? Mas se Deus lhe está a pedir, então essa pode ser uma coisa difícil para si. Isto das coisas difíceis depende de cada um de nós, amém? O que a um pode ser difícil, a outro pode ser muito fácil. Mas cada um tem as suas coisas difíceis. Talvez Deus lhe esteja a pedir uma oferta extra, isso já pode ser uma coisa difícil. Talvez Deus lhe esteja a pedir oração extra, além daquela que você já faz. Bom, Deus pode estar a pedir algo nesta manhã, ou Deus pode estar a pedir-lhe algo há um tempo, para que você o faça. Talvez
a nossa lógica, o nosso raciocínio, quando Deus nos começa a pedir coisas que estão fora, que não fazem sentido para nós, talvez o nosso raciocínio comece a dizer: não tens tempo, isso não é importante, olha, fica quieto. Ou então, alguns de nós, como eu, já fiz um dia lá atrás, quando Deus me pediu algo, eu disse: o quê? Quando Deus um dia, eu estava a arrumar a minha casa lá, não é aqui, lá no sul, tinha casado lá onde eu vivia, lá na minha casa. Naquele tempo não era a minha casa, era uma casa, era um apartamento e estava bonito, estava muito bonito. E então eu acabei de arrumá-lo e disse: gosto mesmo, estou feliz. Eu tinha casado aí há 1 ano e meio, eu olhei para aquilo tudo e disse: não, 1 ano e meio, 10 anos, estava feliz. Olhei para aquilo tudo e dentro de mim veio assim como que uma voz, não é? Assim, um sentimento, uma voz que disse: prepara-te que daqui por um mês estás a embalar as malas. Tudo quanto está aqui, tu vais sair deste lugar. Você sabe qual foi a minha reação? Eu sei que você sabe. Primeira reação disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você já imaginou? Eu acabei de limpar a casa e pela primeira vez em muito tempo parei para admirá-la. E agora, quando eu estou a admirar aquela linda casa, eu tenho aquele sentimento dentro do meu coração: prepara-te que vais deixá-la daqui por um mês. Então eu repreendi o diabo e andei pela casa e comecei a dizer: graças te dou, Senhor, porque eu tenho o teu favor, porque tu me abençoaste com esta casa, o inimigo está derrotado, está vencido, aleluia. Parei, fiquei quieta e aquela mesma vozinha mansa e suave disse: prepara-te, vais deixar esta casa. Aí emudeci. E, meus queridos irmãos, passado um mês, eu estava exatamente a fazer as malas e a deixar tudo. Você pode dizer: isso não é bom, eu não quero isso para mim. Bom, mas se estou hoje aqui, foi devido à obediência. Pronto, os irmãos ainda estão a digerir esta mensagem. Ainda estou a pensar: uau! Mas glória a Deus. Eu sei que você ama a Deus, que está pronto para lhe obedecer. Pode ser difícil, mas se puderes ver a bênção que está associada à obediência, tu te esforçarias e o farias rapidamente. Eu vou repetir isto. Pode ser difícil, pode parecer-nos difíceis, pode parecer difícil a nós, mas se nós pudermos ver a bênção que está associada à nossa obediência, a realização, a provisão, o derramar do Espírito Santo, o gozo de Deus, a glória de Deus, aquilo que está associado a tudo o que Deus vai libertar sobre a tua vida, sobre a minha vida, tu correrias para dizer: aleluia, tu o farias. Bom, e quantos o fariam aqui nesta manhã? Está a ver, irmão? Se eu dissesse assim: glória a Deus, coisas grandes estão a ser desatadas sobre ti, o irmão ficaria feliz. Mas eu vou dizer-lhe de novo: Deus está a ponto de desatar coisas grandes na tua e na minha vida. Então Deus requer um ato da nossa obediência. Então hoje quero apresentar-te uma história que tu conheces, algumas pessoas conhecem, que está em 1 de Reis 17. E nós vamos ver aqui como uma mulher pôde ter uma obediência extraordinária. Para mim, eu acho que ela teve essa obediência fora de comum. Então venha comigo para 1 de Reis, capítulo 17. Se não puder ir por ali. Ok. Então Elias, o tisbita, quem não sabe quem era Elias foi um dos grandes profetas. Você sabe que Elias nem sequer experimentou a morte? Foi arrebatado num carro de fogo? Bom, quantos queriam ser arrebatados? Mas um dia vai acontecer também à igreja. Você não está muito entusiasmado.
Sabe, eu posso brincar com os irmãos. Eu penso que nós, os cristãos, às vezes, temos cola pica-pau nos nossos sapatos. Vocês sabem o que é cola pica-pau? Já não existe agora. Era uma cola que era muito boa. Agora qual é a cola que é mesmo boa? Que cola cientistas ao teto? Não sabem quem? Qual é a cola mesmo? Não importa o tipo de cola. Às vezes parece que temos uma cola que nos faz ligar a este chão e não nos permite subir mais alto. Mas quando nós caminhamos em fé, nós somos como as águias. Diga, eu sou como uma águia. Diga ao seu irmão, não olhas para mim? Eu tenho cara de águia. Tem ou não tem, irmão? Diga assim, tu não tens cara de galinha. Estou a brincar com os irmãos. Posso brincar? Diga, tu tens cara de águia. Olha bem para mim. São os meus olhos frontais. Tenho asas grandes. Estou pronto para levantar voo. Amém? Sabe, uma galinha quase nem pode, só pode subir mais ou menos assim. Ela salta a capoeira e depois pum, chão outra vez. Diga aí, glória a Deus. Eu tenho uma visão que vê ao longe, que vê desde o alto, porque eu estou sentado com Jesus nos lugares celestiais. Quantos estão lá sentados? Quantos acreditam que Deus o Pai nos sentou naquele lugar com Cristo? Quantos creem que é nesse lugar que você está para reinar, para governar juntamente com Cristo? Quantos acreditam que Jesus tem um nome que é acima de todo o nome, que Ele domina sobre todas as coisas? Você sabe porque é que Deus o colocou lá? Porque aí está a quarta dimensão. E é a quarta dimensão que domina a terceira dimensão. E quando você vive na fé do sobrenatural, pela fé, com o poder do Espírito Santo, você vai dominar aquilo que está nesta terra que é mau. Mas o poder de Deus é que tudo aquilo vai, o poder de Deus vem sobre a sua vida. O poder sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida para dominar esta terceira dimensão. Esta terceira dimensão onde há enfermidade, onde há dor. Posso ouvir um amém? Foi muito difícil o que eu disse. Vou repetir então de novo. Amém. A terceira dimensão é aquela parte humana, é aquela parte que não é espiritual, ou melhor, esta parte, mas nós temos dentro de nós espírito, e o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Aliás, o Espírito de Deus habita em nós. Diga aí ao seu irmão, o Espírito de Deus habita no coração daqueles que crerem em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Quantos o aceitaram? Quantos o têm como Senhor da sua vida? Você tem Jesus como Senhor da sua vida? Se você não tem, hoje toma uma decisão grande e poderosa. Eu vou aceitar Cristo na minha vida. E a minha vida vai mudar. Vai haver um câmbio na minha vida. Vai haver uma mudança na minha vida. Porque dentro de mim vai habitar o Espírito de Deus. E quem te conecta à quarta dimensão é o Espírito Santo de Deus. Veja, Deus diz que Deus nos amou tanto, que o Pai nos amou de tal maneira. Diz a palavra de Deus que um pai terreno ama seus filhos e gosta de dar coisas boas aos seus filhos, não é verdade? Diga aí, eu gosto de dar coisas boas aos meus filhos. Você tem que estar mais entusiasmado. Quantos gostam de dar coisas boas aos seus filhos? Se o seu filho está ao lado, sim, vê você dizer, eu gosto de dar coisas. O seu filhote pensa assim, não vai pingar nada para mim, está mesmo visto. Não está nada entusiasmado. Mas você diz, glória a Deus, eu amo ajudar os meus filhos, eu amo abençoá-los. Logo pela manhã, eu sou com aquele cristão que se levanta e diz, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha esposa. Os irmãos hoje não tomaram café. Diga, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo os meus filhos. Viu? Às vezes nós acordamos, não é você porque você já está noutra dimensão, mas é brincar consigo que eu estou. Às vezes acordamos e já estamos meio chateados, e nem sequer pusemos o pé no chão. Não é? Se calhar a sua esposa já olhou para si e disse bom dia, você bom dia. E nem começou o dia. Nem começou o dia, já estamos zangados. E depois, alguns têm sonhos noturnos muito maus, não é? Mas quem é que tem culpa?
Depois acordam de manhã, tive um sonho mau. E a mulher, cala-te que eu tive um sonho mau, nem te quero ouvir. Pô, não esteja a pensar que é o meu marido que me diz isso, porque ele nunca sonha. Quem sonha sou eu. O que é como ele diz? Tu é que sonhas. E eu durmo. É o que ele diz. E diz, quando ele sonha, esta noite sonhei. Bem, voltamos para a obediência, não é verdade? Vamos lá ler, então, 1 de Reis. Então, quando estão felizes porque Jesus vai nos buscar. Você está mais animado. Diga, Jesus vai me buscar. Aleluia. Eu penso que alguns dos cristãos temem até que Jesus venha. E dizem, não venhas agora. A minha vida está mais ou menos. Tem lá paciência, vem aqui por 2030 ou 31 ou 40, vem lá nessa altura. Agora eu tenho muita coisa para fazer aqui. Irmão, diga assim, querido irmãozinho. Tu nem tens domínio sobre o dia de hoje, quanto mais o da amanhã ou daqui por 30 anos. Diz assim, eu tenho domínio de tudo. Não tens nada. Tu não sabes o que é que vai acontecer daqui por 4 horas? Não sabemos. Diga assim, glória a Deus. É por isso que tenho que andar por fé. Tenho que andar com alegria, porque Jesus me salvou. Porque Ele me dá vida. Quando eu aprendo o caminho da obediência, eu aprendo o caminho de me sentir completo, realizado. Não percebo nada do que Deus manda fazer, mas eu confio naquele que criou os céus e a terra, que é poderoso, criou o universo. E Ele é meu Pai. Quantos podem dizer que Ele é seu Pai? Quando dizem, Deus é meu Pai. Então, aleluia, vamos lá. Então, quando tem um Pai que criou o universo, que é seu Pai, então você começa, aleluia. Você vem para a igreja, aleluia. Sabe que o diabo também vê a sua confissão. Se você é um cristão e vai, aleluia, servir a Deus é muito difícil. Hoje que acordei com uma névoa. E o diabo que está a ouvir essa conversa, ele não é onisciente, mas tem para aí uma atrapalhada de agentes demoníacos que andam por aí, e eles estão ouvindo essa conversa e diz o diabo, manda-lhe outra gente, vamos mandar outro, que só para os ouvidos a dizer, não vás, não vale a pena. Mas você lá resiste e vem, e você ainda dá conversa ao diabo, você não, o outro, ou sei lá, alguém dá conversa ao diabo, e o diabo sopra de novo e diz, estás a ver, tu dizes que és cristão, olha a tua vida, e você diz, pois é, você ainda concorda, é verdade, a minha vida é miserável, eu sou cristão, mas não sou miserável. E o diabo, e Deus está a dizer, não, diga comigo, não, eu não sou miserável, Deus me salvou, eu sou uma filha, um filho de Deus, glória a Deus. Ele derramou o seu sangue em meu lugar, Ele perdoou os meus pecados, estou a ponto de haver uma mudança na minha vida, está a ponto de algo sobrenatural acontecer na minha vida. Hoje acordei, talvez com uma dor, mas esta dor vai ser superada, porque Deus diz na sua palavra, Ele levou as minhas dores. Hoje eu senti-me deprimida, mas eu vou dizer à depressão, sai fora, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu nasci para conquistar, eu nasci para superar, Cristo me salvou para ser nesta terra aquilo que Ele destinou que eu fosse. Vou caminhar em vitória. A fé é entusiasta, a fé é dinâmica. A fé é dinâmica. Uau! A fé é dinâmica. Levanta-te, irmão. A Bíblia diz, levanta-te e brilha. Já chegou a tua luz. E a glória do Senhor está a descer nesta manhã sobre a tua vida. A glória de Deus desce sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia! Então é natural que o inimigo traga-te algumas armadilhas, alguns laços, alguma coisa para te sentir desanimado. Mas tu não podes ceder aos seus argumentos. Porque se tu cedes a ele, logo ele vai enviar mais coisas. Ele é agente, ele é mau, é maléfico, ele cria armadilhas para te nos enroscar. Mas glória a Deus, que tu esta manhã estás aqui com o coração aberto, receptivo, para dizer, Jesus, estou pronto para te obedecer. Posso não perceber nada, mas eu pela fé vou crer na tua palavra. Se Noé não cresce e não obedecesse, não haveria uma arca do dilúvio. Se Abraão não obedecesse,
À voz de Deus não haveria um povo, não haveria uma nação chamada Israel, não haveria um povo para que o Messias viesse à terra. Se não houvesse uma Maria que dissesse, eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade, Jesus não nasceria. Mas há sempre alguém. Há sempre alguém disponível para ouvir Deus. Há sempre alguém que vai responder, sim, Senhor. E essa pessoa pode ser tu. Essa pessoa pode ser tu esta manhã. Sim, Senhor. Eu te vou obedecer. Amém? Veja o que é que diz. Vamos lá voltar ao Elias. Foi arrebatado, por isso é que de vez em quando nós temos que ir à palavra. Ok. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor meu Deus, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui já tínhamos uma mensagem. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Diga aí ao seu irmão, maravilhoso. Você vai para o ribeiro, você vai para as montanhas e não se preocupe. Deus já proveu. Os corvos vão alimentá-lo. Você não faz nada, vem a carne. Você já viu? Pãozinho. Se estou a pensar assim, não é muito entusiasmo, não gosto de carne. Não sabemos que tipo de carne que vinha. Para mim até vinha carne lá. Não sei. Mas vamos continuar. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Diga aí ao seu irmão, muitas vezes Deus está a fazer algo nas nossas vidas. Nós estamos a comer carne e pão. Os corvos estão a alimentar-nos. Não nos estamos a esforçar. Mas depois vai acabar a água. Vai haver uma mudança. E aí nós começamos a reclamar. Uau! Então agora... Ninguém gosta de mudanças. Penso eu. Principalmente quando estamos conformados a algo que já estamos habituados, nós não gostamos de mudança. Mas diga ao seu irmão, mas é quando Deus vem e vai começar a agitar-te. Vai haver uma mudança. E isso é para bem. Vais crescer. Agora veja o seguinte. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Certo? Agora, já acabou o ribeiro, a carne de que vem e os corvos, de uma forma sobrenatural, vai terminar. Tu agora vais para uma cidade diferente. E ali, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Se você viver na lógica... E se fosse lógico, você dizia, ok, não há problema. A viúva certamente é muito rica. Certamente a viúva tem um palácio. Tem muitos servos. E quando eu chegar a Sarepta, não há problema, vou ser alimentado. Agora vamos ver o seguinte. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Diga ao seu irmão, assim ao seu irmão, ele se levantou. Vamos dizer, ele se levantou. Para obedeceres a Deus, tens de te levantar do lugar onde estás. Da situação, da maneira. Para tu veres a glória de Deus, o poder, tens de te levantar dessa situação. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Eu sei que vocês conhecem muito bem estas escrituras. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, diga comigo, indo ela, vamos dizer todos, indo ela
a buscá-la. Veja, ele chega à porta da cidade, há uma mulher que está a apanhar ali uns gravetos. E Elias diz, ela não sabe quem é Elias, mas Elias diz, o verso anterior, por favor. Ele a chamou e lhe diz, traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. A mulher foi buscá-la. Diga aí ao seu irmão, quando Deus nos pede coisas pequenas, nós as fazemos. Verdade ou não é? Certo? Agora vamos ver o seguinte. E indo ela a buscá-la, diga comigo, indo ela a buscá-la, ela vai buscar a água, o Elias a chamou e disse, gritou e disse, olha, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ou melhor, depois dizer assim, olha, eu também tenho fome, não tenho só sede. Eu também tenho fome, traz um bocado de pão na tua mão. Ei, verso seguinte. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Pense agora, esta mulher só tem um pouco de farinha, esta mulher só tem um pouco de azeite e ela está a preparar uma fogueira, vai fazer uma fogueira, ou não sei como é que era, e ela vai cozinhar aquele pouco de farinha e depois vão morrer. Agora aparece um homem de Deus que lhe diz, vai e dá-me também um pouco de pão. Ele pede água, agora dá-me também o pão. Não, alto aí, eu juro pelo Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, que eu não tenho mais nada a não ser um pouco de pão e isso aí. Então, indo ela a buscá-la, a prova vem a seguir. Diga aí ao seu irmão, a prova vem a seguir. Qual é a prova? Faz também primeiro para mim um bolo pequeno. Vamos lá, vou tentar não olhar para a lição. Vou vir para aqui para os irmãos. Faz um bolo pequeno. Isso é fácil ou difícil? Difícil. Ok? Difícil. Deus está a pedir uma coisa que para ela é difícil. É fácil quando Deus diz, vai buscar água. Mas é difícil para ela, agora, ter que fazer um bolo pequeno para o Elias. Ela podia pensar, mas que Deus é o teu? Eu só tenho este pão. E tu ainda me estás a pedir para eu te dar pão, a ti? Quem é esse Deus de Israel? Isso não é justo. Isso não está certo. Quantos poderiam pensar da mesma maneira? Se Deus dissesse, ora, dá agora esse bocadinho que tens. Quantos vão acreditar ou vão pensar que aquilo que te faz falta, que tu vais ter que dá-lo? Os irmãos estão a olhar para mim com aquela cara e dizem assim, vira lá a mensagem que isso não me está a agradar nada. Mas quantos aqui nesta manhã Deus lhe pede algo difícil? E você diz, ou alguém já, a sua lógica, os pensamentos dela, ela podia pensar, mas que é isto? Eu só tenho um pouco de farinha. E ele vem para que eu lhe dê faça um bolo para ele. Mas isso não é lógico. Isso não faz sentido. Isso não é normal. Isso não é justo. Quantos aqui Deus já lhe pediu algo e que você pensou, isto não é justo? Não levanta a mão. Não é justo. Isto não está certo. Diga assim comigo, mas aquilo que não parece certo, aquilo que não faz sentido, aquilo que não tem lógica, é o que Deus está a preparar algo na tua vida. As coisas de Deus nunca têm sentido para a razão humana. Raramente faz sentido aquilo que Deus nos pede. Por isso Deus diz, obedece. E quando você obedece, algo vai suceder. Então aquela mulher foi e disse. Então Elias disse, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha não se acabará da panela, nem o azeite da botija. Veja, às vezes Deus faz promessas. Deus já lhe fez alguma promessa a si? Deus já lhe prometeu algo à sua vida? Mas essa promessa requeria uma obediência da sua parte?
deixa-me cá. Oh, glória, vou aqui para este lado. Deus já lhe prometeu algo. Deus já lhe disse que vai fazer algo na sua vida. E Deus já disse que requeria a obediência da sua parte naquilo que vai fazer. Mas não faz sentido para si. Não faz sentido. Não é lógico. Não é normal. Não é justo. Por exemplo, se você tem um familiar que o magoou profundamente, foi mau para si, ou alguém, e Deus disse, ora, perdoa. Não é justo. É que é muito fácil perdoar de manhã ao pasteleiro, ou à pessoa que está a atender e ela não foi amável consigo. E você esperava um sorriso amável dela, e ela não estava, naquele dia não estava pronto para sorrir para com ninguém. E você diz, ok, eu perdoo. Não faz mal. Pois, mas se Deus lhe pedir algo deste género, não faz sentido. A mulher não fazia sentido. Faz algum sentido você só ter um bocadinho de farinha e agora ainda vai partilhar com o profeta? Não faz sentido. Racionalmente pensando, diga aí ao seu irmão, não durmas, por favor. Diz a ele, não faz sentido. Há coisas que não fazem sentido. Mas se tu te atreves a crer, se tu te atreves a crer em Deus, se tu te atreves a crer e obedecer a Deus, há bênçãos extraordinárias a serem libertas para a tua vida. Há coisas que tu estás à espera que elas não foram desatadas, mas pela tua obediência elas serão libertas. A tua vida vai mudar por um ato da tua obediência a Deus. Então nós vemos que a mulher foi e obedeceu. Diga comigo, eu sou essa mulher. Quer dizer, eu sou como essa mulher. Diga, eu sou obediente. Viu como você diz com uma voz fraquinha? Você não está entusiasmado. Diga comigo, eu sou obediente. Você não está tão consciente da sua obediência. Você não está tão consciente que você realmente está pronto a obedecer. Sabe que muitas vezes nós tememos obedecer. Nós dizemos, o quê? Vou obedecer a Deus. O que é que Ele me vai pedir? Aleluia. Isso nós cantamos. E cantamos ainda outra. Eis-me aqui. E Deus disse, sim, bueno. Se você fosse espanhol, dizia, bueno, que bueno. Te estás derramando, oh, que bueno. Sim. Eu me estou derramando. Se fosse brasileiro, eu também gosto muito daquele sotaque. Sim, estou me derramando perante ti, Senhor. Que bueno, que bom que estar contigo. Se formos nós, dizemos, que bom estar contigo. A nossa língua é mais dura. Que bom estar contigo. Eu até prefiro a outra. Que bueno, eu me estou derramando, Senhor. Estou aqui para adorar-te, amar-te e servir-te. Faz o que queres. Sim. E o Senhor diz, sim, minha filha, meu filho. E eu vou fazer o que quero contigo. Que bueno. Sim, eu vou fazer. E você responde que sim, Senhor. E o Senhor disse, tu tens lá aquela coisa em casa que tu amas muito? Sim, Senhor. Vai dar ao teu vizinho. Quem? Como? Sim. Tu hoje vais perdoar aquela pessoa que te traiu? Hã? Como assim? Você já fala português agora. Sim, aquela que te traiçoou, tipo José, que foi vendido pelos irmãos, que foi atraiçoado pelos irmãos, que foi parar à casa de Potifar. A mulher quis deitar-se com ele, ele rejeitou, foi parar à prisão. É esses todos, diga assim comigo, é esses todos. E vamos lá dizer de novo, Senhor, te amamos, és maravilhoso, te adoro,
Eu creio que tu me queres abençoar, curar, libertar. Uau! Tu és muito bueno. Agora, tu és muito bom. Agora Deus diz, perdoa. É essa pessoa que te traiu 3 vezes. 3? Não, Senhor. 3 é demasiado. Isso não pode ser tu. Ainda agora estava contigo. Como tu foste embora? Ainda agora estava em tua presença. Isso é maravilhoso. Como é que tu foste embora, Senhor? 3 vezes fui traída. E agora eu vou perdoar? Eu vou perdoar essa pessoa? Eu sou muito espiritual. Eu sou muito espiritual. E você, isso já me aconteceu. Graças a Deus que já aprendi a perdoar. Mas em tempos de chalavão, eu tinha esta postura. Você não sabe o que é, mas eu vou imitar a minha, a sua, não sei como é. Mas a minha era assim. Perdoar? Eu já perdoei. Prova que eu não perdoei nada. É. Quem foi? Hã? Este sentimento, este pensamento. Oh, Senhor, tu sabes que eu já perdoei tudo. Quer dizer, eu perdoei, não é? Mas lembra-te que foi traída 3 vezes. A mesma pessoa. É muita coisa para uma pessoa só. Então você finge que não ouve a voz de Deus. Finge que você está lá mais ao longe e começa. Aleluia, glória, aleluia. Então o ambiente à sua volta ficou vazio. Não há presença de Deus. Bom, vamos mais para a frente. Diga aí ao seu irmão, glória a Deus. Aquela mulher creu na palavra de Deus e obedeceu. Diga comigo, quando eu creio e obedeço, algo sobrenatural está a ponto de ser desatado na minha vida. Uma obediência extraordinária traz à sua vida algo extraordinário. Aquilo que tem estado preso, talvez Deus vai abrir portas que estavam fechadas. Por um ato de obediência da sua parte. Talvez eu tenha uma cura, seja liberta por causa da sua obediência. Vimos que o cego foi curado porque ele obedeceu. Aquela mulher obedeceu. E diz a palavra de Deus que comeu ela e Elias muitos dias. Porque eles iam lá buscar a farinha e ela não se acabava. É verdade, irmãos. Uma vez eu disse aqui aos irmãos que eu tenho... Uma vez disse a Deus. Já disse isto, mas talvez a irmã já vai repetir outra vez. Eu prometo... Não prometo nada, senão depois faço outra vez. Socorro. Diga assim... Quando eu começar a dizer, não, levanta a sua mão aqui, eu não fico magoado. Não digo outra vez, já sei de cor e salteado. Mas um dia eu disse que, pronto, disse a Deus, olha, viste, acabou-se o azeite. E foi só isso que eu disse. Bom, tu sabes que eu gosto deste azeite. E acabou o azeite. Bem, eu tive uma enxurrada de azeite durante 2 meses ou 3, que ainda tenho um garrafão, há 2 anos. Já não sabia onde havia de pôr o azeite. Mas aqui uma irmã que ouviu o meu testemunho, ela pensou assim, foi ela que disse, não fui eu. Azeite? Mas ela também tem azeite. Eu vou dizer quem foi a pessoa. Permite. Se a pessoa que está aqui permite que eu diga, que enumere, que eu diga, levanta a sua mão, foste tu, então faz tu voluntariamente. Foste tu? Então anda cá à frente. Socorro. Sim, irmãos, a nossa obediência pode contagiar outras vidas. Então, o que é que tu fizeste? Agora, espera lá, você pode não precisar nada de azeite. Hein? Agora não comecem todos a clamar, o pai dá-me azeite. Você já tem azeite, para que é que quer azeite? Este é um exemplo. Agora, há necessidades, há outras coisas. Aliás, Deus até nem lhe pode pedir um bolinho pequeno. Deus pode dizer, Senhor, abre lá a tua carteira e abençoa o reino de Deus. Eu já sabia. Vinha à igreja para pedir dinheiro. Ninguém lhe pediu nada. Estou a dizer, Deus, diga ao seu irmão, Deus. Porquê é que você fica tão triste? Quando Deus pede algo, Ele vai fazer algo muito maior. É que Deus está a experimentar a sua fé, está a vir a sua atitude de coração, a ver até que ponto é que você acredita realmente nele. É mesmo que você lhe obedeça. Se você diz eu obedeço, então diz alto que esta é a pessoa que eu vou usar nas minhas mãos. Eu vou derramar a minha bênção sobre ela. Diz.
pastora contou numa casa de oração e eu foi apenas em pensamento isso. Eu também gostava de experimentar isto. E a verdade é que este ano ainda não comprei azeite. Sempre chega uma garrafa nova à minha casa. Obrigada, irmã. Bom, irmãos, não é que Deus não tenha tudo o recurso para nós, é que não acreditamos. Aquela mulher acreditou, diga comigo, aquela mulher acreditou. Diga comigo, aquela mulher acreditou. E Deus pôs em marcha um plano. Deus desatou o poder sobrenatural. Todos os dias, aquele homem, aquela mulher, aquela família ia àquela panela. E lá estava a porção de farinha que era necessária. E eu acredito que eu começo a pensar que Elias comia um bocadinho de farinha cheio de fome com ela. Eles comiam à fartazana. Diga comigo, quando Deus dá, é com abundância. Deus não vai parar de te abençoar. Deus não vai parar de te dar coisas. Quando tu obedeces a Deus, quando Ele está em primeiro lugar na tua vida, quando tu graciosamente dizes ao Pai, o que queres que eu faça? Quando tu obedeces, então se desatam bênçãos sobrenaturais sobre a tua vida. E sabes mais, tu começas a sentir a alegria do Espírito Santo. Começas a sentir um gozo que não pode ser explicado. Porque tu andas debaixo de uma orientação peço perdão. Andas debaixo da orientação do Espírito Santo. Então há algo maravilhoso sobre a tua vida. Quando Deus te pede algo. Eu vou contar um testemunho que eu ouvi de um homem de Deus, que é muito conhecido, que é John Austin. Então ele tinha uma igreja com 200 pessoas nessa altura, e então eu ouvi o testemunho deles. Aliás, eu há muitos anos estive com o pai que já morreu, mas estivemos numa conferência, hoje é o seu filho chamado Joel, mas naquela altura ele conta que o seu pai tinha uma igreja com 200 pessoas. Então ele disse, eu vou construir, disse à igreja, eu vou-vos pedir uma oferta especial porque nós vamos construir uma igreja para 1000 pessoas. O povo respondeu e começou a semear. E então um dia, Deus, ele impulsionado pelo Espírito Santo, foi visitar uma igreja que estava no fim da rua, que era de hispânicos. E ele chegou lá e disse, então como é que vão as obras da vossa igreja? E ele disse, está mal. Porque nós não calculamos bem e agora não temos capacidade para terminar as obras. Só temos as paredes, mas não temos capacidade para o recheio. Ele voltou para casa e foi orar. Então o Espírito Santo lhe disse, todas as ofertas que recebeste para fazeres o teu novo templo, vais dar àquela igreja. Diga aí ao seu irmão. Diga a ele. As tuas poupançazinhas vais dar. Veja assim, como que Deus trabalha? Como Deus trabalha? Vais dar. Eu digo aí ao seu irmão, mas é Deus a falar. E eu penso que isto é comum. Quando Deus nos pede uma coisa extra, nós temos exatamente quase todos a mesma atitude. E ele teve a mesma atitude que eu, veja só. Ele também disse, Satanás, eu te expulso. Em nome de Jesus. Então nós temos uma ousadia nesses momentos. Enchemos-nos de coragem. Dizemos, sai daqui. Bem, mas sabe o que eu lhe vou dizer? Não adianta. Você sabe que é Deus. Diga aí ao seu irmão, tu sabes que é Deus. Tu tentas fugir. Tu circundas. Mas tu sabes que é Deus que está a falar contigo. Tu sabes isso. Sabe? Não é algo que você não sabe. Quando Deus fala connosco, nós sabemos. Sabemos que sabemos. Que é aquele sentimento, aquela voz, não é igual. É Deus. Então ele foi e obedeceu a Deus. Deu tudo quanto tinha. Ele construiu a igreja para 1000 pessoas sem pedir nada a ninguém. Vinham recursos e recursos e recursos. Escute o que eu lhe vou dizer. Ele diz, ele estava a pregar e estava a dizer, se eu estou hoje aqui, foi devido à obediência do meu pai. Ele não construiu só uma para 1000, ele construiu uma e outra e outra. E nunca parava de chegar recursos à igreja. Eu vou dizer uma coisa, assim será.
assim será. Se nós estamos dispostos a obedecer a Deus, assim será. Assim será. Assim a graça de Deus será desatada sobre a sua vida. Pelo seu ato de obediência, coisas grandes estão prestes a chegar à sua vida. Se Deus lhe está a pedir algo hoje, talvez seja como José. Sabe o que eu lhe vou dizer? Por vezes nós temos que passar por circunstâncias que nós não queríamos passar. Porém, elas são necessárias. José passou por coisas muito difíceis. Ele teve sonhos em que seus irmãos o iam servir. Os seus irmãos não gostaram daqueles sonhos. Às vezes nós contamos os nossos sonhos às pessoas, não devíamos contar. Ele tinha 17 anos. Bom, mas ele contou. Pagou um preço alto. Certo? Não está... Bom, chega, segue em frente. Mas como ele confiou em Deus, diga ao seu irmão, no meio da prova, no meio da circunstância, é a tua atitude. Não são as dificuldades, são as atitudes do nosso coração perante os problemas que nos aparecem no caminho. Qual é a atitude do seu coração, da sua vida? Deus sempre vai superar a vontade do Pai para a sua vida. Quando o meu marido caiu, como os irmãos já sabem, a maioria de vocês, e eu tenho repetido isto muita vez, e eu procurei saber. Eu não quis saber o porquê. Eu queria uma palavra de Deus onde eu me segurasse. Porque a palavra de Deus para mim, ela é tudo o que eu necessito. E quando Deus me dá uma palavra, da sua própria palavra, e quando Ele me dá uma palavra, eu perco o medo. Porque eu sei onde me agarrar. Eu sempre que tenho aquela palavra, seguro-me a ela. E sempre que vem algo contra mim, eu digo, não estou segura na palavra de Deus. No entanto, naquela vez a palavra de Deus não vinha e eu orava. Finalmente, eu encostei a cabeça e pedi, Espírito Santo, meu Consolador. Para aquelas pessoas que não sabem que estou aqui, que nunca ouviram, o meu marido esteve à morte. Amém? Tive muitos intercessores no mundo, na igreja, que oraram por ele. Esteve à morte. Sem dúvida nenhuma. Mas... nesse estado em que estava em coma, coisas assim, muitas coisas difíceis, que os médicos faziam relatórios terríveis. Então, nesse estado, eu orei. Então, o sopro do Espírito Santo veio ao meu espírito. E comecei a cantar lá dentro. Eu não percebi logo de imediato que era Deus. Mas quando eu me pus a ouvir o que estava lá dentro, eu vi que aquele cântico que dizia, aleluia, aleluia, diz ao Cordeiro, glória seja dada ao Cordeiro. Eu entendi. Veja, você precisa entender o que Deus está a querer dizer-lhe. Eu entendi perfeitamente que o Espírito Santo me estava a dizer que o Cordeiro tinha pago o preço por ele. Por isso, o canto que dizia assim, aleluia, glória ao Cordeiro. O Cordeiro venceu. E se ele venceu, o meu marido venceu. Eu comecei a cantar aquele canto e comecei a sentir a paz. As coisas ainda estavam iguais, irmãos. No hospital ainda as coisas estavam da mesma forma. Mas havia uma mudança espiritual em meu coração. E havia uma mudança nos intercessores. Eles também sentiam que algo estava a acontecer. Queridos irmãos, nós temos de aprender a ouvir Deus e a obedecê-lo. Sabe, a partir daquele momento já havia uma couraça. Um escudo de proteção em meu coração. E eu cantava, digno é o Cordeiro venceu por mim, o Cordeiro venceu pelo meu marido. O que o Espírito Santo estava a dizer é, a cura está a acontecer. O poder da ressurreição está a acontecer. Deixe-me que lhe diga, você quando tem um problema, para quem você corre? Para o seu vizinho? Para os seus amigos? Tem mal correr para eles? Não. Mas quem é o primeiro por quem você vai correr? A quem você vai pedir socorro de imediato? É Deus. É Ele. Que você vai dizer, Deus, não vou sair daqui até que a resposta venha a mim. Eu não vou desistir. Quando Deus começa a falar consigo, proponha a obedecer. Posso ouvir um amém? Proponha a obedecer a Deus. Eu vou dizer-lhe algo. Às vezes chegam a mim ofertas que eu não pedi a ninguém. Absolutamente ninguém. Mas sabe, irmão, essas ofertas chegam a mim. Porquê?
Porque lá atrás, lá muito atrás, eu era jovem e em vez de guardar dinheiro para mim, eu dava a missionários. Eu não estou a dizer que você faça isso, mas se você não planta, se você não obedece, se você não tem uma atitude de fé, um ato de fé, onde haverá algo? Porque às vezes as pessoas estão sempre à espera que Deus faça tudo, mas Deus quer que você faça algo também. Porque Deus diz, eu faço a minha parte, mas tu vais fazer a tua. Oh, vocês estão tão tristes esta manhã. Diga assim, queridos irmãos, eu que digo, queridos irmãos, obedecer a Deus é maravilhoso. Obedecer a Deus é maravilhoso. Como eu disse, e vou terminar com esta passagem. José, Deus nunca o deixou. Diga assim comigo, Deus está comigo. Você vê o que Davi diz no Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe porquê? Porque Deus está comigo. O que importa é quem está consigo esta manhã. A quem você serve, a quem você ama. Porque Deus está comigo. Jairo foi ter com Jesus para curar a sua filha, mas nem entretanto sua filha faleceu. E vieram mensageiros dizer a Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus de imediato disse, não temas, crê somente. Diga aí ao seu irmão, não temas, crê somente. Volte a dizer, não temas, crê somente. Vamos dizer de novo, não temo, eu creio somente. Vamos dizer de novo, não temo, creio somente. O que eu quero dizer é que se Jairo dissesse, sim Jesus, mas não tem lógica, não faz sentido. A minha filha acabou de morrer. Não faz sentido algum, porque não hei de estar temeroso. Diga comigo, quando Deus dá uma palavra, diga comigo, quando Deus dá um comando. Vamos dizer de novo, quando Deus dá um comando à tua vida. Quando Deus dá um comando à tua vida. Quando Deus te diz, não temas, logo de imediato tens de preparar-te. Não vou temer, porque eu recebi a palavra para não temer. Posso ouvir uma mãe? Eu tenho que ser como aquele homem de Jairo. Deus disse, não temas. Ele de imediato não permitiu que o medo o dominasse. Diga ao seu irmão, quando o medo bater à minha porta, eu vou dizer, Deus diz em sua palavra, não temas, eu não vou temer. Medo vai embora da minha vida agora mesmo. Nós temos que aprender a obedecer em coisas que não parecem lógica. Talvez você pense, para que é que eu tenho que dizer medo vai embora? Isso não importa, importa muito, irmão. Porque se o medo dominar o seu coração, a fé fica inoperativa. Você jamais pode ter fé e medo ao mesmo tempo em seu coração. Você não pode ter dúvida, desobediência, incredulidade, tudo misturado no coração e esperar resultados poderosos. Não, irmão, há coisas que nós temos que tirar da nossa vida, porque Deus diz, tira isso. Talvez vocês estejam aqui orando por algo há tempos e não tenham recebido, porque Deus está a dizer, há muito tempo, tira isso. Mas você diz, mas não posso tirar isso, eu gosto disso, mas Deus diz, tira isso. E quando tu não tirares isso, não virá aquilo que tu estás orando, não será desatado aquele poder, aquele milagre que tu estás à espera na tua vida. Mas quando tu disseres, eu vou tirar isto da minha vida, talvez seja um amigo longínquo, de longa data, mas Deus diz, acabou hoje, toma a decisão, tira isso da tua vida. Estou terminando. Glória a Deus. José, Deus lhe deu sonhos. Ele tinha o poder de Deus para interpretar sonhos. Diga comigo, Deus vem sobre a minha vida. E o poder sobrenatural vai fazer toda a mudança. Quem sabe Deus vai usar a sua vida para conquistar, para levá-lo à presença de reis. Talvez você seja prisioneiro ou tenha sido um prisioneiro do inimigo. Talvez você tenha sido um escravo do pecado. Mas se você disser não a essas coisas, mas talvez alguém o tenha traído uma, duas e outra vez. Talvez você tenha sido magoado uma ou duas, três, quatro vezes. Mas se tu disseres esta manhã, eu perdoo essas pessoas, eu as deixo ir em paz, eu as abençoo em nome de Jesus, estou pronto para abençoá-los.
A graça de Deus e o poder de Deus vem sobre a tua vida. E essa graça é tão poderosa que vai romper com todos os planos do inimigo. Deus vai dizer, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. E os planos que o inimigo tem contra a tua vida não prosperarão. Não vai prosperar. Não vais. Eu vou marcar a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Eu vou marcar a diferença entre aquele que crê em mim, entre aquele que obedece à minha palavra e aquele que não me obedece. Aqueles irmãos levaram José para a prisão, mas Deus, na prisão dos sonhos a José, da prisão, ele vai até Faraó. Diante de Faraó, ele dá a interpretação dos sonhos de Faraó. Quem deu os sonhos a Faraó que ninguém era capaz de interpretar? Deus. Quem dá a graça e o poder para interpretar os sonhos de Faraó? A José, Deus. Diga, Deus está em cena. Quando Deus está em cena na minha vida, não importa se estou na prisão, não importa onde é que eu estou, quando Ele está na minha vida, quando Ele está em cena na minha vida, algo sobrenatural vai acontecer na minha vida. José explica a Faraó todo aquele sonho e também lhe dá a estratégia para que ele possa realmente ter recursos. Então diz Faraó, mas que homem sábio vou eu procurar em todo o Egito, senão este homem que tem o Espírito de Deus sobre ele. Diga assim, irmão, glória a Deus. As pessoas vão reconhecer que o Espírito de Deus está em nós, que o Espírito de Deus está em tua vida. Diga glória a Deus, as pessoas vão reconhecer, mesmo no meio do problema, mesmo da circunstância que eu não percebo, que o Espírito de Deus está em minha vida. Faraó reconheceu, quem eu vou buscar se este homem tem sobre ele o Espírito de Deus? E se tu tens o Espírito de Deus, tu tens tudo o que precisas. Então Faraó disse, aqui no meu reino sou eu no trono, serei o primeiro. E tu, José, serás o governador de tudo. Só no trono eu serei o maior. Do resto, está tudo nas tuas mãos. Diga aí, aleluia. Aquilo que tu pensas que é difícil hoje, pode ser a tua promoção do amanhã. Aleluia, glória a Deus. Deus teve que preparar José para ele não se tornar um arrogante, para ele não se tornar um autoritário. Ele passou por situações difíceis, mas ele estava a ser preparado para coisas poderosas. Estás tu a ser preparado para coisas grandes esta manhã? Estás tu pronto para dizer, Deus, eu sei que estás comigo. Diga ao seu irmão, tu estás comigo. Como é que você sabe que Deus está consigo? Porque você já esteve aqui e o aqui não pôde derrotá-lo. Vou dizer, como é que você sabe que Deus está consigo? Você está fracassado, foi fracassado, mas agora Deus está a erguê-lo. A pessoa que tem a graça de Deus, o diabo, o inimigo, vem para o derrotar, mas Deus começa a erguê-lo de novo. É como se o inimigo pensasse, está acabado, não há mais nada a fazer na vida dele. Nada vai. Deus diz assim, está a surgir. Estou a surgir ainda com mais força que antes. Aleluia! Essa é você, meu irmão. Se você nesta manhã disser, é isso que está a acontecer na minha vida. Amém? Agora eis aqui algo importante. José é o Senhor, o governador do Egito. Seus irmãos agora têm fome. E têm de ir ao Egito à procura de comida. Não reconhecem José, mas José reconhece a eles. Se José fosse vingativo, se José não fosse um homem perdoador, alguém que aprendeu com Deus, a ouvir Deus e a dizer perdoa, ele tinha todos os motivos para se vingar. Porque agora está em ascensão, está numa posição de autoridade. Mas você ler as Escrituras, José acaba por abraçar os irmãos, fazer-lhes um banquete. Está você pronto para amar os seus inimigos? Está você pronto para obedecer a Deus? Está você pronto para dizer, Deus, eis-me aqui?